e, na verdade, vai ficar disponível aí para quem quiser ver, indicar para os amigos, quem não puder assistir nesse momento e quiser voltar a ver depois, o evento vai ficar disponível aí no nosso YouTube, e ele está sendo transmitido não só pelo Zoom, mas também pelo YouTube agora, em tempo real. Quem está nos seguindo aí pelo Zoom, fique à vontade para fazer perguntas, interagir aí com a gente. A ideia é a gente fazer um bate-papo. Oi, Vanessa, agora acho que estamos, né? Diga aí se você está nos ouvindo, tá? Bom, hoje, tudo bem, Vanessa? Tudo bom, e Então você? tá bom. Olá, Então tá bom, bem-vinda, Vanessa. Na verdade, obrigada. eu estou fazendo uma breve introdução aqui, falando sobre os detalhes técnicos aqui do evento, e a gente hoje, pessoal, vai falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas não antes, sem a gente fazer uma breve introdução aí do momento da venda direta, né? Esse é um momento bastante positivo para o setor de venda direta, apesar de todo esse impacto na economia e essas medidas de isolamento social, a venda direta pôde superar muito bem e surpreendeu positivamente, na medida que se inovou de uma forma muito rápida e começou aí a usar a tecnologia tanto para divulgar quanto para vender os produtos de uma forma geral, entregando aí na casa do consumidor, né, com toda a conveniência e praticidade, eventualmente da empresa direto para a casa do consumidor, eventualmente fazendo entregas lá na casa do consumidor, mas sem o contato pessoal aí. Então, o setor, na verdade, se inovou de uma forma rápida e surpreendente. Acho que a digitalização já vinha acontecendo aí há algum tempo, e essas medidas de isolamento com certeza apressaram aí e aceleraram essa digitalização que já era para acontecer, né? Então, assim, a gente teve um mês de maio muito bom e um mês de junho que também surpreendeu positivamente aí em termos de volume de vendas, né? Também, quando a gente fala de número de revendedores, a gente tem que considerar aí as variáveis econômicas desse momento. Então, as pessoas, na verdade, procurando complemento de renda ou até uma atividade principal para se tornar um empreendedor, as pessoas recorreram aí à atividade de venda direta. Então, a gente também vê o número de revendedores aí subindo gradualmente nesses últimos meses, né? E por que, na verdade, trazer esse tema, né? Porque agora falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que o setor tem dados sensíveis, uma vez que a gente fala e tem aí 4 milhões de empreendedores independentes trabalhando para o setor de venda direta, e a gente sabe que o setor está sempre prospectando e buscando aí novos empreendedores independentes, revendedores, etc., além de todos os funcionários, além de todas as medidas aí do revendedor para com a sua rede, né? Quando a gente fala do marketing multinível, que é uma das modalidades muito fortes da venda direta. Então, esse é um tema bem sensível e importante para o setor. Acho que coletar dados, na verdade, tornou-se uma prioridade, não é de hoje, né? Já há muito tempo tornou-se uma prioridade aí para os negócios, tornou-se um grande diferencial, na medida que você pode personalizar as ações de marketing, as ações de relacionamento, conhecer muito bem o seu consumidor e até o seu mercado potencial, né? Na medida que você tem dados aí, né? Então, eu queria agora passar a palavra aqui para os nossos palestrantes, fazer a apresentação. Primeiro, a doutora Vanessa Butala, que é diretora jurídica e responsável pelo setor de LGPD na Serasa. Bom dia, Vanessa. Yeah. E também quero apresentar para vocês o doutor Fabrício da Mota Alves, que é advogado e indicado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, e participante do projeto de lei que deu origem à LGPD mesmo, né? Então, a gente está aqui com dois experts nesse assunto e a gente está ansioso e tem aqui uma série de perguntas aqui para fazer para vocês. Quero mais uma vez deixar disponível para os nossos participantes, se quiserem mandar perguntas pelo chat ou, enfim, levantar a mão e fazer aqui publicamente, tudo bem, a gente vai abrir aqui em algum momento. Então, eu quero começar esse nosso debate aqui para a gente aquecer, na verdade. Deixa eu passar
para os dois, primeiro acho que para a Vanessa, e aí depois vamos fazer primeiro as damas, né? Eu queria saber o seguinte, Vanessa, você acha que é realmente necessário a gente ter uma governança para a gestão de dados? Olá, bom, primeiro obrigada, Adriana, pelo convite da BVD para participar. Desculpem aí a demora na entrada, mas nenhum equipamento da Serasa permite o acesso ao Zoom, então precisei aqui me organizar com os dos meus filhos para conseguir participar. Então, Deu desculpem, mas certo, né? a gente vai recuperar esse tempo de volta aqui. Bom, em relação à governança de dados, sim, ela é necessária e ela é um passo fundamental. Eu acho que um primeiro passo importante é a gente entender quais dados a empresa tem dentro de casa. Sem esse entendimento, não existe uma governança de dados posterior. Então, a governança é fundamental. Como ela começa? Começa entendendo onde tem dados pessoais dentro de casa. Lembrando que dados pessoais são dados de pessoas naturais, não são dados de empresa, mas quando a gente olha para empresas, tem os dados dos sócios, dos administradores, e que também são dados pessoais e que requerem o mesmo cuidado da LGPD. Então, não só se a gente tem dados de pessoa natural, mas também se a gente tem dados de empresa, precisa olhar quais são os dados de pessoa natural que pode ter ali dentro para começar a mapear e daí estabelecer um fluxo de governança de dados. Então, uma vez mapeado, entender para que a gente vai usar cada coisa, onde é que esses dados estão guardados, quem está respondendo por essas informações, por quanto tempo a gente vai guardar e que sistema que vai administrar tudo isso. Porque quando a gente fala de empresas pequenas, essa governança é mais simples. À medida que a empresa vai crescendo, essa governança se torna cada vez mais complexa. E sem ela, a gente não garante o cumprimento da LGPD. Então, sejam regras de governança mais simples a depender do porte da empresa, ou sejam regras mais complexas que requerem sistemas mais robustos, se a gente está falando de empresas maiores, ela precisa existir, independentemente do porte. Ótimo, obrigada, Vanessa. Eu queria te chamar, Fabrício, aí para essa discussão e exatamente saber, assim, dados que, na verdade, a gente está falando, quando a gente fala de proteção de dados, na verdade, a gente está falando dados pessoa física, pessoa jurídica, online, offline, vale todos. É isso que eu queria saber, além da própria governança, que foi a pergunta anterior. Passo a palavra para você aí, Fabrício. Você está... Acho que você consegue se desmutar aí, né? Não? Vamos lá. Agora? Aí, agora foi? Não, acho que o Maurício não. Eu que não estou no mudo, mas ele está aparecendo como mudo. Agora foi? Foi. Estamos te Bom, ouvindo. ufa, agora sim. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Oriana. Obrigado, Vanessa, pela honra de estar aqui ao seu lado mais uma vez, virtualmente, né? É sempre um prazer. Parabenizo a associação pelo evento. Eu achei muito interessante a sua colocação inicial sobre o papel do setor nessa pandemia e no pós-pandemia. E dentro desse cenário, eu acho que a nossa discussão aqui de proteção de dados, ela é prioritária, realmente ela é urgente em função do impacto que ela apresenta. Já respondendo a sua pergunta, né, usando um pouquinho da cola, eu acho muito bom quando você coloca pessoas antes da gente assim tão qualificadas que a gente só faz replicar o que a gente escuta. Mas a Vanessa falou muito bem essa questão da importância, o impacto da proteção de dados é total, pleno e absoluto, não tem o que discutir em relação a isso. As modalidades de venda diretas, todas vão ser afetadas. Claro que em níveis diferentes, em medidas diferentes, mas o afetamento é amplo e restrito, não há como fugir dessa realidade. Nós temos uma preocupação fundamental, que aí até eu devolvo depois a pergunta para vocês, para a gente amadurecer no debate, sobre talvez os impactos disso dentro desse ambiente de marketing multinível, né? Nós falamos muito em proteção de dados, em governança de dados, a importância disso, mas me parece que muita gente ainda enxerga as grandes empresas, as empresas de maior porte. E agora,
não são apenas elas que fazem parte de um ecossistema, né? Existem toda uma camada de colaboradores dentro desse processo que não se refere apenas aos seus próprios colaboradores, seus funcionários, mas os colaboradores externos. E aí, de novo, o marketing multinível, nesse aspecto, tem um afetamento brutal em relação à proteção de dados, porque a responsabilidade civil e administrativa, ela se irradia ao longo dessa cadeia de tratamento. Desde a ponta, desde aquele colaborador, aquele representante comercial que está lá no início, na ponta, diretamente com o usuário, até mesmo o tráfego que o dado chega ao sistema da empresa que faz o provimento dos produtos ou que viabiliza a oferta dos serviços. Então, tudo isso exige o que você colocou, governança. Nós temos que ter controle. Proteção de dados é essencialmente um assunto relacionado a controle da informação, controle do fluxo da informação. Então, é fundamental que tenhamos, sim, uma governança. Isso não é uma palavra que é inútil ou uma palavra que é modinha. Não tem nada de moda nisso. Na verdade, isso é racionalização, isso é eficiência, isso é mitigação de riscos. Proteção de dados é controle sobre a informação. E se você não tem controle, se você não tem gestão, governança, portanto, você assume um risco. E esse risco, ele é real. Nós nem temos a lei em vigor ainda. Não sabemos nem se vai ser em agosto desse ano ou em maio do ano que vem. Vamos falar sobre isso aqui no nosso debate. Mas o fato é que não precisamos da LGPD para ter riscos. Nós já temos riscos hoje. Hoje as autoridades elas já estão enxergando a privacidade de uma forma como não se enxergava antigamente. Se você retrocede aí 5 anos no tempo, nem é muito tempo, 5 anos, você vê poucas demandas judiciais discutindo o tratamento de dados pessoais. Proteção de dados era uma palavra que pouca gente usava. Hoje não, hoje você já tem ações judicializadas, medidas do Ministério Público, investigações do PROCON, trazendo a proteção de dados para um debate sem LGPD. Então, governança de dados é proteção. A gente tem que enxergar isso, na verdade, como um escudo protetor. É um escudo que eu estou protegendo a minha empresa de problemas futuros em função do tratamento de dados pessoais. Então, tudo a ver, o debate é prioritário e a medida é fundamental. Tá. Então, sempre são dados pessoais, pessoa física, mas envolve todos que a empresa venha a ter. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, você falou exatamente isso, né? A lei foi criada lá em 2019 e até agora não entrou em vigor, né? Por quê? O que a gente, na verdade, precisa para que ela seja aprovada realmente? Você está mudo de novo? Jura? Ai, meu Deus. Agora foi. E eu estou evitando deixar aberto, porque como eu estou no escritório, então tem todo um protocolo de segurança e a janela está aberta e o vento fica batendo. Mas vocês, por favor, dêem um desconto aí rapidamente do barulho da cortina. Que, enfim, protocolo sanitário em primeiro lugar, né? Então vamos lá. Mas, brincadeiras à parte, desculpem por essa interrupção. Saber por que a lei não vai entrar em vigor agora ou depois é um desafio próprio da política brasileira, né? A gente ouve muita uma expressão que é quase uma brincadeira que se fala, que o Brasil não é para amadores. E, de fato, não é, realmente. A gente sabe disso, a política brasileira ela é muito difícil de se entender. Eu vivi 14 anos nesse ambiente, fui assessor legislativo no Congresso por 14 anos. Hoje eu tenho alguma condição de entender melhor esse sistema, mas isso não me coloca em vantagem em relação a ninguém. Pelo contrário, às vezes eu fico até mais triste, até mais depressivo por conta desse conhecimento adicional. E, de fato, não tenho muito panorama sobre isso para compartilhar com todos. Existe uma declaração política do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, em relação à proteção de dados, finalzinho de abril, quando aprovou aquele projeto de lei sobre o regime emergencial, jurídico emergencial, né, o PL 1179, que promoveu várias mudanças, inclusive com o intuito de prorrogar a LGPD, o presidente do Senado deixou muito claro: queremos que a lei entre em vigor em agosto. Houve uma medida provisória que está em vigor ainda, foi prorrogada agora recentemente, no dia 27 de
de junho, ela foi prorrogada por mais 60 dias. Ela tem uma validade de 120 dias, então, pelo menos durante 120 dias, a perspectiva de que a lei vai entrar em vigor em maio. Agora, não há uma certeza quanto a isso. A medida pode ser rejeitada, pode ser modificada. Agora, existem muitos atores no mercado que estão trabalhando, sobretudo o setor produtivo, se uniu de forma muito enfática no sentido de pedir a prorrogação, a aprovação da medida provisória para manter a prorrogação da vigência para maio do ano que vem. Foi publicada uma carta, né, foi tornada pública uma carta direcionada pelas confederações do setor produtivo, praticamente a unanimidade acho que houve uma confederação que não assinou por uma circunstância operacional, mas praticamente todas as demais confederações assinaram um documento direcionado ao presidente da Câmara e outro direcionado ao presidente do Senado, com esse objetivo, com esse intuito de pedir a aprovação da medida provisória, ou seja, há uma vontade, um interesse em efetivamente prorrogar. É claro que não sabemos se isso vai prosperar, existe um trabalho político sendo feito por trás disso, mas eu apostaria, né, se é que isso eu posso fazer, e por favor, não tomem isso nada além de uma aposta mesmo, ou seja, de um acaso, mas eu apostaria que a medida provisória será aprovada e a lei vai entrar em vigor em maio do ano que vem realmente, nos termos do que ela foi editada. Eu acho que esse é o cenário mais razoável de se esperar. A pandemia nos atingiu a todos de formas diferentes, com maior ou menor peso, muitas empresas quebrando, muitas empresas tendo dificuldades mil em relação a isso, e me parece razoável que se ouça o apelo dessas empresas no sentido de, olha, nós estávamos nos esforçando, não deu tempo, a pandemia chegou, quebrou as nossas pernas, estamos agora tentando sobreviver e vamos, por favor, prorrogar a lei para o ano que vem, porque não que eu não respeite o direito do titular, mas eu não tenho condições de estar adequado agora e a gente sabe que há risco de responder pela inadequação da lei. Então, esse foi o recado do setor produtivo, ele já chegou à Câmara e ao Senado, e eu acho que é um recado que tem uma boa condição de ser ouvido e de ecoar. O relator dessa medida provisória, o deputado Damião Damasceno, se eu não me engano, deu uma entrevista, até tive o prazer de participar também, e ele, na entrevista que ele deu para um jornal para um jornal televisivo, ele meio que já indicou a opinião dele em relação a esse assunto. Claro que isso é um trabalho político, mas ele já deixou claro que é uma lei complexa e que haverá necessidade de mais tempo para se adequar. E a gente tem que lembrar que ela já foi prorrogada, né? Então, a lei, quando foi aprovada lá em agosto de 2018, ela iria entrar em vigor 18 meses. E aí veio a medida provisória no finalzinho do ano, prorrogando por mais 6. Então, já passou por uma prorrogação. E agora, de novo, esse PL 1179 prorrogou as penalidades. Então, independentemente de quando a lei vai entrar em vigor, as multas e outras penalidades só poderão ser aplicadas em agosto do ano que vem. Ainda tem isso, né? Então, ela já está sofrendo essas alterações que indicam muito claramente o interesse da sociedade representada no Congresso. Agora, nada é certo, né? A aposta é por sua conta e risco. E não adianta me culpar. A gente te liga aí para saber. Na verdade, então, a probabilidade é de entrar em vigência em maio, mas aí os efeitos, na verdade, só serão sentidos, vamos dizer, né? Só terá algum tipo de reprimenda lá em agosto de 2021. Isso. E Exato. o que vai ser, na verdade, multa? Essas reprimendas? Olha, a lei prevê 9 penalidades, né? A multa é uma das mais eloquentes, né? De modo geral, a multa é que as pessoas mais se preocupam. Eu, particularmente, não acho que deva ser a maior preocupação das empresas, até porque existe um teto para isso, são 2% do faturamento anual, bruto anual das empresas, e eu, honestamente, não acho que isso vai ser uma preocupação imediata, nem imediata. Talvez lá no final essa preocupação ocorra. Por quê? Porque tem todo um processo de regulamentação dessa aplicação dessas multas. Então, mesmo que a lei, que a autoridade seja constituída, ela só vai poder estabelecer essa regulamentação depois de agosto do ano que vem. Então, eu acho que multa deve vir pela NPD, talvez só em 2022. Eu não acho que vai acontecer em 2021 ainda.
E, de novo, multa é só uma das penalidades. Para mim, a mais grave de todas é a última delas. Está lá no artigo 52, lá no inciso 12, que diz o seguinte, a proibição da atividade relacionada ao tratamento de dados pessoais. Imagina eu aplicar uma penalidade dessa para o Serasa. Não pode mexer com os bancos de dados, não pode mexer com o CPF dos titulares por conta de uma infração que eventualmente tenha cometido. Só que eu não estou suspendendo, estou proibindo. Imagina, a ANPD tem esse poder, né? Vamos pensar que, teoricamente, ela tem esse poder. Claro que tudo vai ter uma ponderação de constitucionalidade, de razoabilidade. É poder demais para uma entidade que, afinal de contas, pode suspender até um processo eleitoral, se a gente parar para pensar. O processo eleitoral precisa de quê? Da biometria. Então, para eu votar, eu tenho que colocar meu dedinho lá. Isso é um processamento de dados pessoais, sensíveis, inclusive. Então, assim, a autoridade ela tem um poder impressionante. Então, claro, vai ser ponderado. Mas, teoricamente, ela tem atribuição, tem o poder, né? E ela pode chegar até esse extremo. Então, eu acho, particularmente, que a penalidade mais grave não é multa, mas ela é a mais sonora, né? A mais eloquente. As pessoas lembram mais dela. Os 50 milhões ecoa na cabeça das pessoas, e as pessoas só lembram dos 50 milhões. Mas é bom lembrar que é 2% do faturamento. Só se você for uma empresa bilionária, você vai ter 50 milhões de multa, mas se não, o faturamento é limitado, a multa é limitada a esses 2%. Mas são várias as penalidades, e elas podem ser cumuladas, né? São cumulativas, então pode ter mais de uma. Então tem essa gravidade aí também no cenário. É que, assim, mesmo a multa de 2%, na verdade, ninguém quer, né, levar multa de forma nenhuma, claro. Ainda mais num momento como esse, né? Então, com certeza. Mesmo sendo 2%, eu acho que todo mundo quer absolutamente se enquadrar e fazer o que é correto a tempo, né? Então, Vanessa, deixa eu te perguntar, esse momento, né, de pandemia, de todo mundo trabalhando em home office, na verdade, usando aí muito trabalho virtual e tudo isso, né? Isso agravou o uso de dados e esse cenário da gente precisar de uma lei e de uma regulamentação nesse sentido? Você tá muda? Não sei por que isso está acontecendo, gente. Ok, deu certo. Eu acho que agrava não no sentido da necessidade da lei, né? Eu acho que sim, a gente está vendo, tem estudos já sobre isso, um agravamento da fraude em meios digitais, principalmente, né? Tem aumentado bastante a quantidade de fraudes, o que requer não uma lei, porque não seria a lei que resolveria, mas requer medidas de segurança adicionais. Ainda que a lei não esteja em vigor, que é o que a gente já precisa hoje, a gente precisa ser mais cauteloso nas medidas de segurança quando lidando no ambiente online e ser mais cauteloso em relação ao tratamento dos dados quando lidando em um ambiente offline, né? Que são poucas as relações que estão acontecendo offline hoje, mas existem. Então, acho que se torna mais necessário não a lei, mas a adoção de medidas de segurança que sejam mais eficientes para coibir o grande volume de fraudes que tem acontecido. Outro ponto que eu acho importante também é que mesmo com a lei ainda não estando em vigor, a gente já comece a praticar os princípios da proteção de dados pessoais, né? Então, por exemplo, para além das medidas de segurança técnica, hoje quando a gente se relaciona com o nosso cliente, a gente pede de verdade só os dados que são necessários para a nossa atividade? Ou a gente acaba pedindo um pouco mais de informações porque vai que eu vou precisar desses dados no futuro? Né? Vou dar até um exemplo da Serasa que a gente estava revendo esses dias, quais são os formulários que a gente vai usar para pedir informações, para quando cadastrado procurar pela gente, o titular de dados procurar pela gente para pedir informações. E aí eu vi lá no titular que a gente estava pedindo nome, RG, CPF, e-mail e telefone. Eu perguntei para o pessoal, gente, para que a gente precisa do RG se a nossa chave de consulta é o CPF? Então não vou pedir. Porque no final das contas eu não vou usar aquele dado de RG. Por que eu preciso pedir e-mail e telefone? Se eventualmente ele estiver na minha frente, eu já for fornecer essas informações para ele na hora. Eu não preciso pedir. Agora, se eu tiver que devolver por e-mail, claro, eu vou precisar pedir o e-mail dele. Se eu tiver que
conversar com ele por telefone para esclarecer uma dúvida, eu preciso do telefone, eu vou pedir. Então, em todo passo a passo, por exemplo, eu vou fazer um contato com um revendedor, no caso das vendas diretas. Qual é o formulário de cadastro que eu tenho hoje para esse revendedor, por exemplo? Tudo que eu peço no meu formulário de cadastro eu vou usar? Porque se eu não for usar essas informações, então a gente pode começar a tirar. Porque a proteção de dados passa por isso também, por ter só os dados que a gente realmente vai precisar para a atividade. Quando eu tenho só aquilo que eu vou precisar, inclusive eu estou reduzindo o risco de prejuízo para o titular. Que se eventualmente acontecer um vazamento, é um conjunto menor de informação deste titular que vai a público e não mais do que aquilo que eventualmente eu precisava. Eu acho que isso é um ponto importante. O Fabrício estava falando sobre as penalidades aí no começo. Eu acho que concordo com ele, assim, gênero, número e grau, que a proibição de usar os dados pessoais pode ser o fim de uma empresa. Ele deu o exemplo da Serasa, é um fato. Se a Serasa não puder tratar CPFs, Serasa não existe mais. Significa fechem as portas, uma decisão dessa natureza. E tem um impacto que é anterior a isso, que na minha visão é tão grave quanto uma multa, que é o impacto reputacional, né? O fato de você ter sido vítima de um vazamento de dados, não porque você adotou o melhor que existia de acordo com a complexidade do teu negócio, de acordo com a finalidade da empresa. Você fez o melhor e ainda assim aconteceu, um dano reputacional reversível. Agora, porque você não se importou e não tinha as medidas mínimas de proteção de dados vigorando para o seu negócio, é um dano reputacional muito mais difícil de reverter e que perdura aí ao longo do tempo. Então, acho que isto também é uma preocupação bastante importante para a gente ter em conta. Muito bom. Obrigada, Vanessa. Agora a gente entra aqui mais especificamente no setor de venda direta, né? Eu acho que a gente tem um ponto crucial aqui, que na verdade todas as empresas têm uma força de vendas autônoma, né? Então, ou a empresa lida direto com esse revendedor autônomo, ou muitas vezes a empresa lida com um revendedor autônomo que, por sua vez, tem a sua rede autônoma também, né? Então, assim, ninguém responde para a empresa oficialmente, né? Existem, lógico, treinamentos e toda uma comunicação entre a empresa e a rede, né, de uma forma geral, mas a empresa não controla, até tem uma questão bem importante aí, por exemplo, de ética, que é um ponto bem forte no setor, né, e bem crucial assim no setor. A BVD tem um código de ética e, na verdade, a empresa que é responsável por fazer a sua força de vendas autônoma cumprir esse código de ética, né? Então, tem todo um treinamento e tudo isso. Então, assim, quando a gente fala, na verdade, assim, de empresa junto a esse revendedor autônomo, quais são os cuidados que devem ser tomados nessa coleta de dados? E algumas coisas que vocês já adiantaram aqui, eu não sei se o Fabrício quer complementar, eu acho que a Vanessa falou muito bem isso, né? Da gente pensar um pouco nos dados que realmente são necessários para coletar. E além disso, Vanessa ou Fabrício, eu peço aí que vocês se tem algum complemento desses cuidados que devem ser tomados aí junto a essa força de vendas na coleta de dados. Eu queria complementar um ponto rapidinho em relação a isso. Você falou muito bem, Adriana, eu acho da importância do treinamento, né, da conscientização. Eu acho que para além da empresa adotar as medidas que ela própria tem ali disponíveis de controlar os próprios cadastros, formulários e processos de dado, treinar a rede de relacionamento é um ponto super importante. Porque de nada adianta, quando esses dados chegam para a empresa, ela conferir um tratamento adequado, se lá na ponta, esta rede de relacionamento que vai fazer uso das mesmas informações não estiver preparada, né? A lei prevê aí a cadeia de responsabilidade no tratamento de dados pessoais. Então, é importante, um ponto super importante, eu queria reforçar o que você colocou em relação à necessidade do treinamento, de preparar toda essa força de vendas para lidar com a proteção de dados pessoais. Você quer complementar, Fabrício? Sim, acho que a visão é essa mesmo. A gente está falando de controle, né, desde o início, e a preocupação talvez maior que se tenha
para esse setor especificamente, sobretudo quando envolve a participação desses representantes comerciais, desses atores colaborativos desse ecossistema, é o que a Vanessa já pontuou, basicamente um cuidado adicional para o registro dessas operações. Veja bem, a gente está falando de controle, governança, né, desde o início. E você não tem como ter controle e governança se você não souber o que está sendo feito com o dado pessoal. E isso é desafiador. Eu vou até dizer que uma ferramenta muito comum, e eu acho que vai ser muito difícil lutar contra isso, é o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta, hoje em dia, praticamente de sobrevivência para boa parte dos empreendedores, em vários aspectos, e especialmente no ambiente como o nosso aqui de vendas diretas. Porque é uma ferramenta gratuita, simples de utilização, todo mundo usa, né? O brasileiro, se não está no WhatsApp, não está no mundo, né? Trazendo a brincadeira do juridiquês para cá, o que não está no WhatsApp não está no mundo, e de fato temos uma dificuldade em relação a isso. Só que o WhatsApp ele é uma ferramenta que, se você não adequar o uso dessa ferramenta, você não consegue fazer uma documentação adequada das operações de tratamento. Isso para uma empresa tem sua possibilidade, isso é viável, mas para uma pessoa física, um representante que usa isso pessoal e comercialmente, isso tem desafios que vão ser difíceis de serem contornados. Não é impossível, mas são difíceis de serem contornados. Isso traz risco. Nós temos já situações de atuação de autoridades supervisoras de proteção de dados na União Europeia com aplicação de multa pelo uso de tráfego de dados pelo WhatsApp, especificamente através do WhatsApp. Então, houve empresas que foram multadas na União Europeia porque usaram o WhatsApp como ferramenta, e isso houve algumas ponderações das autoridades em relação a isso, desde a devida autorização legal, a licitude do tratamento para fazer uso desse tráfego, né? Quando eu for coletar informação, eu tenho todos os deveres típicos disso, tenho o dever de informar, se for o caso de consentimento, que não necessariamente é o caso, mas se for o caso do consentimento, trazer esse consentimento e gerenciar essa informação. Até isso é uma dificuldade, porque você não vai poder fazer o uso do consentimento dentro do WhatsApp, você tem de alguma maneira coletar isso de alguma maneira fora do WhatsApp. E aí você trafega por dentro e se não for consentimento, você usar outra base legal, você precisa também estar preparado para responder aos questionamentos. Então, de novo, documentação e registro das operações. A nossa lei ela é enfática em relação a isso. E aí fica o desafio, como operacionalizar o tratamento sem essas ferramentas de gestão das operações de dados pessoais. Então, tudo isso é desafiador, mas não é impossível. A União Europeia já vive essa realidade tanto quanto nós vamos viver agora. Agora, é uma preocupação que tem que existir, né? Uma preocupação que precisa estar no radar das pessoas, das empresas, dos gestores, porque ela sujeita, sim, a consequências. A gente já falou das penalidades. Qualquer uma delas está possível de ser aplicada se você não fizer uma gestão adequada desses dados. Então, enfim, mais uma vez, eu acho que o ponto que eu queria focar é na documentação e no registro dessas operações, porque isso vai ser fundamental, e não só para você se preocupar com a adequação em si, mas para você se defender de acusações. Porque se nós estamos achando que o titular dos dados vai ficar quietinho, sossegado, não vai. Ele vai provocar, ele vai questionar. Eu participei de um evento recentemente em que uma empresa que é multinacional, um banco, na verdade, e a Vanessa deve ter esse testemunho exaustivamente lá dentro do Serasa, um representante de um banco comentou que a média de questionamentos dos consumidores, né, dos titulares de dados, antes da entrada em vigor do GDPR, era ali coisa de 1.000 questionamentos. Eu só não me lembro, infelizmente, para ficar mais rica a minha ilustração, eu só não me lembro se era diário ou mensal. Mas o fato eram 1.000 reclamações, e quando o GDPR entrou em vigor, pulou para 40.000 reclamações. Isso é monstruoso. Então, de novo, o registro das operações vai nos ajudar também a nos defender. Dizer, olha, estamos fazendo a coisa certa, está aqui a prova. Então, tem esse outro lado também. É uma ferramenta que tem um lado de nos exigir conformidade para
para eventual investigação da autoridade ou do próprio titular através do juiz ou do Ministério Público, e também para nos ajudar a nos defender das acusações equivocadas, falseadas e até mesmo as acusações de má fé, porque nós sabemos que existem indústrias no Brasil, a indústria produtiva e a indústria que não produz nada, que tira a produção dos outros, que é a indústria do dano moral e outras indústrias aí que não ajudam em nada. Então, é possível que tenhamos também a indústria relacionada aos dados pessoais. Então, mais uma dica aí também para a gente ficar atento. Ótimo, muito bom. E nessa linha assim de se defender, eu te pergunto o seguinte: hoje em dia algumas empresas já têm isso, né, de ter a concordância da pessoa para o uso dos dados, né? Então, assim, você preenche aquele cadastro e aí normalmente tem o seguinte: concordo que usem meus dados para, por exemplo, envio de promoções, ofertas e etc. Isso, na verdade, é suficiente? Na verdade, se uma empresa de venda direta manda um cadastro, ainda que seja com os dados específicos e só os necessários, né? E o futuro revendedor, vamos dizer, a pessoa que seja consumidora até, deu o ok para receber promoções e etc. Isso facilita na hora de uma possível defesa? Bom, Vanessa, agora deixa ela falar, né? Vou mutar aqui. Eu não consigo me... Ah, agora foi. Eu não consigo me tirar do mundo sozinha. Tem alguma configuração. Bom, eu entendo... A primeira coisa para falar sobre a questão do consentimento, que eu acho bem importante colocar, é que ele é uma das 10 hipóteses que a lei traz para o tratamento de dados pessoais. Então, é o primeiro aspecto a ter em mente. Ela não é nem a única, nem a mais importante. Então, a gente não precisa necessariamente pautar todos os tratamentos de dados pessoais no consentimento. Então, se a empresa... E aí, um exemplo relacionado a marketing direto, que eu acho um exemplo bem importante, que a gente já tem precedentes também importantes nesse sentido na União Europeia, quando a gente fala da GDPR. Quando a gente fala do marketing direto, ele é uma das hipóteses abarcadas pelo legítimo interesse. O legítimo interesse é uma das hipóteses que a Lei Geral de Proteção de Dados traz e que também autoriza o tratamento de dados pessoais. Então, se eu realizo negócios com um determinado consumidor, né, e eu quero verticalizar essa relação, então quero continuar mandando ofertas para quem já é meu cliente, porque eu identifiquei um determinado perfil, uma determinada propensão de consumo daquela pessoa, hoje você pode fazer isso por duas formas, tanto pelo consentimento para o envio de ofertas, e aí a gente vai falar um pouquinho, tem alguns requisitos para que o consentimento seja válido, mas também é possível usar a hipótese do legítimo interesse, e a gente, principalmente quando a gente está falando de uma base de pessoas que já são seus clientes, tem bastante precedente internacional a respeito do enquadramento disso como legítimo interesse. Agora, o que significa escolher uma ou outra hipótese para o tratamento de dados pessoais? Se a empresa escolhe o consentimento como a base para ela realizar esse tratamento e poder enviar conteúdos e ofertas para os seus clientes, primeiro ela precisa colher esse consentimento de uma forma específica. Então, ela tem que dizer claramente que dados ela vai colher e para que ela vai usar essas informações, por quanto tempo ela pretende usar essas informações, e conseguir ter uma concordância clara daquele titular, né? Então, por exemplo, se ele ticasse um campo dizendo eu aceito depois de receber todas essas informações, e vocês conseguissem armazenar a comprovação de que ele é ele mesmo e ele concordou depois de você ter sido muito claro sobre que dados você ia usar, para que você ia usar, e não vincular o relacionamento a essa concordância, né? Isso é algo muito importante para garantir que aquele consentimento tenha sido de fato livre, que ele não tenha sido obrigado a concordar. Se em qualquer momento essa pessoa não quiser mais, ela pode pedir a revogação do consentimento e você deixa de usar as informações para aquela finalidade que contou com consentimento. Se você escolhe usar a hipótese do legítimo interesse, não é só uma escolha por ela só.
né? Ela requer algumas providências diferentes de pedir a concordância, mas que são também super importantes, por exemplo, que seja feito um relatório de impacto à proteção de dados quando usando essa informação. E esse relatório, ele pondera o quê? Quais são os benefícios que você pode ter no tratamento daqueles dados pessoais, para que a sua empresa precisa tratar esses dados pessoais e quais são as garantias em relação aos direitos do titular que vai ter os seus dados pessoais tratados quando você resolve usá-los para a finalidade de enviar um conteúdo, de enviar uma propaganda. Na Serasa, por exemplo, qual foi a medida que a gente adotou, que na nossa visão traz esse equilíbrio quando a gente está falando do tratamento de dados para a finalidade de targeting, que a gente fala, né, que é este marketing puro, porque a gente também trata dados para essa finalidade. Então, quando a gente faz um tratamento para marketing puro, a gente está disponibilizando 2 canais. Um deles é o consentimento, sim, e o outro canal, que é quando eu não coletei o consentimento, eu darei, né, que isso está em construção, ao titular o direito de me pedir para parar de tratar os dados dele para finalidade de marketing puro. Quando a gente faz isso, o que a gente está entendendo? Eu, Serasa, tenho como parte do meu objeto social tratar dados para essa finalidade. O meu cliente precisa dessas informações para continuar atuando de uma forma eficiente no mercado, porque ele identifica perfis que tenham propensão ao consumo do produto dele e é fair que ele possa acessar esses clientes e fazer as suas ofertas. E para o titular, a gente entende que também é benéfico receber ofertas que sejam mais direcionadas à propensão de consumo, só que ele pode não querer. Então, se ele não quiser, nós entendemos que traz um equilíbrio adequado a essa relação, eu dar o direito a ele de não querer que os dados sejam tratados para essa finalidade. Então, dentro disso que você colocou aí, das atividades de marketing direto, eu vejo 2 alternativas que eu acho que podem ser importantes para esse mercado, que é não só o consentimento, mas também o legítimo interesse. E quando a gente fala do legítimo interesse, já vou abrir a palavra para o Fabrício, estou falando demais, mas quando a gente fala do legítimo interesse, algo que é importante ter em mente, eu acho que é uma cultura que a gente precisa criar aqui no Brasil, que não significa o que aconteceu muito, o Fabrício deve lembrar bem disso, da época de discussão da lei, muita gente via o legítimo interesse como uma porteira para passo boi, passa boiada, que eu posso encaixar o que eu quiser dentro do legítimo interesse, porque a lei não é tão específica na descrição, mas não é assim. Porque os parâmetros que a lei trouxe para o legítimo interesse e a documentação que ela requer, com o relatório de impacto e o risco maior quando a gente usa uma hipótese que ainda não está totalmente endereçada aqui no Brasil, requer sim muito cuidado quando uma empresa escolhe essa hipótese de tratamento. Tem que ser uma escolha suficientemente consciente e documentada, indo no ponto do Fabrício, com uma análise robusta antes, com uma documentação importante, com bastante critério no tratamento de dados nessa hipótese. Então, ela é tão segura quanto qualquer uma das outras para o titular, né? Desde que bem endereçado pela empresa que escolheu essa hipótese de tratamento. Fabrício, você quer complementar? Acho que ele está no mudo. Pronto, liberou agora, né? Ufa, vamos lá. Mas é isso, eu acho que a Vanessa já colocou de forma muito clara. A gente tem que ter muito cuidado com o mito do consentimento, né? Porque é um mito, na verdade. A própria GDPR, ela também já falou sobre isso. O próprio GDPR, ele traz dentro do seu bojo, do seu corpo, uma visão regulatória muito clara de que o consentimento tem muita importância, sim. Afinal de contas, o consentimento é uma das maneiras mais fáceis de você provar a licitude do tratamento, porque se você cumprir as regrinhas básicas que exigem e que viabilizam o uso do consentimento, você tem uma documentação inquestionável ali. Está ali, ó. Peguei, está aqui, peguei, livre, se for no caso do LGBT, livre, inequívoco, informado, está aqui, bonitinho, tá feito, inclusive até para feito de prova depois, ou de contraprova, de argumentação, é uma perícia mesmo que você precisa fazer.
Está aqui, está demonstrado consentimento, então não tem para onde correr. Agora, muito embora seja fácil de se obter, teoricamente, né, fácil de se obter, ele tem uma carga muito grande de riscos, justamente pela facilidade, né, na verdade, porque fácil para dar, fácil para tirar. Então, se você opta por esse caminho, e essa é uma ponderação que tem que ser feita de forma muito estratégica pela empresa, né? Até porque, no caso do LGPD, tem algumas dificuldades adicionais, se você for transpor. Aliás, uma dificuldade generalizada da proteção de dados no Brasil é a gente vai ter um hábito, quase um cacoete muito grande de querer usar sempre o GDPR como um instrumento de validação da aplicação da LGPD, e a gente não pode fazer isso. Porque, vamos lá, vamos falar de uma base legal que a Vanessa gosta muito, que é a proteção do crédito. Primeiro que nem tem no GDPR isso aí. Então, assim, como é que você vai... Então, nós temos que construir o nosso caminho. O Brasil tem que construir o seu próprio caminho na interpretação dessa lei. Temos bases legais, temos requisitos que vão ser utilizados, doutrina precisa ser feita, porque tem muita coisa nova aí que o legislador validou. Então, vamos usar essa capacidade. A gente não pode colocar o GDPR como norma matriz, porque não é norma. Nossa norma matriz é a Constituição Federal, não é o GDPR. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Só que lá no GDPR, né, eu fiz todo esse discurso para depois usar o GDPR. Mas por quê? Só para mostrar as diferenças. Lá no GDPR, o consentimento é a única base legal em que você não usa por necessidade. Então, se você pega todas as bases legais do GDPR, tem lá tudo quando é necessário para, consentimento não tem a necessidade. Então, se você não tem a necessidade de fazer o uso desse dado pessoal para aquela finalidade, aí você tem uma autorização legal para usar o consentimento. Ou seja, é realmente volitiva, né? Ela é opcional. Então, eu não tenho necessidade, então eu preciso pedir. Então, você vai lá e pede para o titular. No caso da LGPD, a necessidade está presente, ao contrário do GDPR, que é tudo menos, ela está presente em alguns. Então, vai ficar difícil de você usar essa mesma linha de raciocínio. Mas é interessante beber dessa fonte lá dos colegas europeus, porque eles mostram muito bem como que o consentimento tem que estar relacionado mesmo a uma liberdade de escolha. É uma vontade mesmo do titular de dizer, olha, tudo bem, pode pegar meus dados, eu lhe dou a permissão para isso. Aqui, claro que nós vamos usar um pouco dessa estrutura, mas quando a gente vai pensar pelo racional do agente de tratamento, já não vai ser a mesma facilidade que lá. Lá você tem até umas regrinhas, né? Não tem a necessidade, então você usa o consentimento. Aqui não vai ser tão fácil assim. Mas tudo isso para mostrar o quê? Cuidado a usar o consentimento. Tendo condição e possibilidade jurídica, de segurança jurídica, para usar outra base legal, faça uso de outras bases legais. Você tem várias ali à sua disposição. O Brasil tem 10, afinal de contas. Você pega o GDPR, são 6, então aqui são 10. A gente conseguiu colocar mais novidades aí para dar mais conforto para o agente de tratamento para escolher. Que, aliás, é um ponto, Adriana, que eu queria até chamar a atenção para a gente enxergar a LGPD como uma lei que ajuda e não que atrapalha. Porque ela nos dá segurança jurídica, que nós não temos hoje, inclusive. Né? É bom que se diga isso. Nós não temos a segurança jurídica hoje. Você pega as investigações do Ministério Público, o Ministério Público está fazendo um tipo de atuação muito interessante, porque ele está pegando todo um passivo comportamental das empresas e trazendo uma visão de proteção de dados que surgiu agora. Se você pega uma empresa 5 anos atrás, que ela está fazendo uma prática com dado pessoal, e você transpõe para a visão de proteção de dados de hoje, é quase uma covardia, porque 5 anos atrás as empresas compravam dados pessoais na 25 de março. Algumas que eram mais inteligentes usavam lá as informações do Serasa, mas outras não, iam lá na 25 de março e compravam o CD. Entendeu? É assim que funciona. Então, ainda hoje você tem empresas que entram lá no site, lá, eu vou nem citar para não estimular ninguém a usar esse site, mas tem uns sites que você joga lá e pega informação. É tudo assim, é site não sei o que.com. Ou seja, ninguém tem sede no Brasil, não foi registrado no Brasil. São todos sites registrados em outros cantos do mundo, mas que está cheio de informação brasileira. De brasileiros. E aí, o que você tem a fazer em relação a isso? Você vai continuar usando? Não pode. Porque o tracking, né, o rastreamento da sua cadeia de tratamento, ela é desde o momento em que entra na sua base.
Se você está achando que vai continuar usando 25 de março ou continuar usando sites obscuros, né, você vai ter problema, porque você não vai ter como se defender depois. Você pode ser super lícita a sua intenção, pode ser a mais bem intencionada do mundo. Nossa, eu tenho muita vontade, eu não queria prejudicar. Mas a jurisprudência não vai militar a seu favor. Tá? Então, é bom você tomar controle dessa situação. Use bases legais que sejam convenientes e seguras juridicamente para você, que é mais confortável. E se tiver que usar o consentimento, faça uso, sabendo dos riscos que o consentimento tem também em relação a isso, né? Ser revogado e por aí vai. Agora, enfim, resumindo, mito do consentimento. É um mito. Não vamos usar como se fosse a primeira nem a mais importante opção, porque não é. A lei não dá esse tratamento, ela trata todas de forma igual. É tudo lícito. Se você cumprir os requisitos que a lei estabelece para cada uma, acabou, tá legalizado. Até para o juiz entender isso, porque tem juiz que está achando que consentimento é realmente a cereja do bolo, e não é, tá? Não é. É apenas mais uma base legal, como as outras 9. E esse raciocínio, só para complementar aqui, que a gente está um monte de perguntas aqui, então eu vou ter que a difícil tarefa de administrar o tempo para as perguntas aqui. Mas assim, esse raciocínio do consentimento e do legítimo interesse vale para quem já está no cadastro também, para o cadastro atual, para quem já é hoje um revendedor, tudo começa do zero. Sim. Tá, e aí uma outra pergunta dentro dessa linha que a gente está recebendo aqui do público. Multas e penalidades, retroagem, você acabou de falar isso, mas eu acho que é ligeiramente diferente. Retroagem a atos da data de início da possibilidade de aplicação? Deu para entender? Oi, Adriano, acho que cortou para mim aqui. Tá. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do público, assim, ó, multas e penalidades retroagem a atos da data de início da possibilidade de aplicação? Deu para ouvir? O Fabrício está no mudo. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se a pergunta foi em relação se ela vale desde o momento inicial de vigência da lei, Isso. sim, valeria, porque aí o órgão sancionador tem um tempo para poder fiscalizar e aplicar as penalidades desde aí. Não sei se, Fabrício, você entendeu de outra forma a pergunta? Pelo que eu entendi, a pessoa está perguntando se eu cometo uma infração hoje, enquanto a lei não está em vigor, é isso? Ou quando ela está em vigor? Atos da data de início da possibilidade então, vamos lá. Então, de aplicação. A gente tem dois pontos aí. O primeiro ponto é que a lei provavelmente vai entrar em vigor, se o cenário seguir, antes da aplicabilidade das multas. Tá? Então, a gente tem um cenário que é o seguinte, que, aliás, é um cenário que eu mesmo fui contra. Eu achei isso um absurdo justamente por conta da complexidade jurídica que vai gerar agora com essa pergunta. Que é a seguinte, eu vou cometer uma infração, supondo, a lei vai entrar em vigor dia 3 de maio. Então, dia 3 de maio, eu cometo uma infração. Tá? Mas a autoridade não pode me multar. Só pode multar dia 1º de agosto. É isso que a lei está dizendo, que a lei deve dizer até o final desse processo legislativo. Isso gera uma situação muito complexa, porque tem dois pontos a ser considerados. Primeiro, eu vou cometer uma infração, mas não vou ser responsabilizado administrativamente. Eu defendo, profissionalmente, que não há como retroagir. Tá? Eu defendo que, se essa é a vontade do legislador, há uma legalidade estrita que tem que ser observada e a aplicabilidade das punibilidades só poderá ocorrer após a autorização legal, que é 1º de agosto. Então, mesmo que eu cometa a infração inicialmente em 3 de maio, de 3 de maio até 31 de julho, se eu cometer a infração nesse período, a autoridade vai poder fazer nada em relação a isso, em termos de punição, ou seja, nenhuma das penalidades do artigo 52 poderia ser aplicada. Sequer poderia haver um processo administrativo, na minha visão, para investigar, porque um processo administrativo que não conclui pela punibilidade não tem razão de ser. A função do processo legislativo, do processo administrativo, é investigar e concluir pela consequência do fato. Se infringiu, se foi infrator, tem a punição. Se não tem punição, não tem por que investigar. Agora, esse é o aspecto da punição, da sanção administrativa, ou seja, no âmbito da ANPD, quando abre um processo, um auto de infração, não sei como é que vai chamar, e aí investiga e conclui.
Agora, se você comete uma infração a partir de 3 de maio, mesmo que não haja previsão de multa, mas você pode ser processado judicialmente. Então, a gente tem sempre que lembrar que tem 2 tipos de responsabilidade em relação à proteção de dados. A administrativa e a judicial, a civil. Não é bem judicial, a civil, que só pode ser efetivada judicialmente. Então, você poderá responder como hoje já está acontecendo, pessoal. Já tem hoje casos que envolvem até o setor que a Vanessa trabalha. Já tem casos de empresas que foram obrigadas a indenizar titulares em função dessa visão de proteção de dados que está sendo colocada. A ministra Nancy, ela deu um julgado lá no STJ, no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, que assim, deixou todo mundo assustado, né? Um dano moral presumido, uma coisa assim. Se essa moda pega, você fecha o Brasil, tá? E entrega a chave. Porque não tem lógica, todo mundo trata dado pessoal, todo mundo. Claro que tem que ter cuidados, temos que proteger o direito do cidadão, mas não dá para você ficar criando regras jurisprudenciais, a gente tem que ter cuidado, sobretudo porque hoje, com o novo CPC, com o novo Código de Processo Civil, nós temos um privilégio, uma prevalência do precedente. Então, hoje, na regra processual civil, o precedente jurisprudencial, ele tem mais valor até do que a própria interpretação legislativa. Então, os julgados hoje estão sendo utilizados como instrumento de jurisdição. Isso é um perigo, porque se um precedente desse do STJ viraliza no judiciário, como eu falei, fecha o país e entrega a chave, porque não vai ter como ninguém fazer mais nada. E não só empresa, tá? A gente tem que lembrar que a lei se aplica a tudo. Se aplica a empresa, a igreja, a clube de futebol, se aplica ao poder público, se aplica a pessoa física, né? Muitas delas aqui do nosso setor, se aplica a um profissional liberal, se aplica a um feirante, né? Um ambulante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de visão, porque há consequências estruturais da sociedade mesmo, né? Tá, eu tenho aqui diversas perguntas, mas eu vou escolher uma última que tem uma incidência maior aqui, porque a gente está com o tempo contadinho, e aí eu deixo para vocês, aberto para vocês, a Vanessa pode responder e Fabrício complementar. Bom, há processos nas empresas de venda direta em que a rede cria sua agenda de contatos online nos portais, podendo ou não esse dado ser utilizado internamente. Só informar na política de privacidade aos clientes finais que essa coleta e uso pode ocorrer é suficiente? Acho que a gente já falou um pouco disso, né? Mas Sim, depende da hipótese de tratamento que foi escolhida, né? Até acredito, e aí é um ponto que a gente não tocou, mas que é importante falar aqui para todo mundo ter em mente e considerar depois da reunião, que não basta a gente se preocupar com a governança, com as hipóteses de tratamento, a gente tem um pilar muito importante de adequação à LGPD, que é o exercício dos direitos do titular em relação aos dados pessoais dele. Então, se o titular vier até qualquer empresa, ela tem que estar preparada para responder se tem dados pessoais a respeito dele ou não, e entenda os dados para fornecer essa informação para o titular e ele poder retificar ali, alterar se tiver alguma coisa desatualizada ou equivocada, ou se ele entender que é excessivo, ele pedir o apagamento e a empresa analisar se de fato é excessivo ou não para poder retornar para ele. Então, isto é uma parte muito importante que a gente tem que estar atento aí dentro da Lei de Proteção de Dados também. Então, feito esse parênteses, o consentimento, ele pode ser... Então, se a empresa escolheu o consentimento, ela colocou essa condição no termo de uso, o titular deu ali, ele marcou um eu concordo e seguiu adiante. Isso pode ser considerado consentimento? Entendo que até sim pode, se ele tiver um caminho para caso ele não concorde e o fornecimento desses dados não seja essencial para a prestação do serviço, ele continuar tendo acesso, podendo exercer os direitos dele ou tendo acesso aos produtos e serviços por um caminho alternativo que não passe por aquele termo de uso. Tá? Então, aí, Fabrício, depois você coloca a tua visão, estou dividindo a minha perspectiva,
Então, se a gente tem um termo de uso com essa condição bem clara e destacada ali dentro, né? Destacada quer dizer, ela vem em negrito, ela vem numa caixa maior, ela vem num quadro separado para o titular poder enxergar isso facilmente. Ele aceita no final e dentro do próprio termo está explicando para ele, se ele não concordar com aquilo, que ele tem um caminho alternativo, ou seja, ele não é obrigado a consentir, ele vai ter uma outra porta que não seja isso, entendo que é um consentimento viável. Da mesma forma, se eu não escolhi o consentimento, se eu escolhi o legítimo interesse, e eu coloquei essa informação dentro do termo de uso, né, claramente, para que eu vou tratar, quais dados eu estou colhendo, para que eu vou tratar, como ele faz para exercer os direitos dele. Não estou perguntando se ele está concordando com aquele tratamento ou não, mas eu estou sendo claro, deixando bem claro para que eu vou usar. Isso é uma base super importante do legítimo interesse, né? Ser transparente com o titular. Faço meu relatório de impacto à privacidade, pondero meus benefícios e os direitos do titular para poder equilibrar a relação, também é viável. Então, a empresa tem dois caminhos dentro do termo de uso. Depende se ela decidiu que vai ser consentimento ou legítimo interesse. E se ela escolheu consentimento, se ela está vinculando o consentimento à prestação de serviço, à aquisição de um produto. Porque se ela vincular e não for necessário, aí a gente está perdendo um dos requisitos do consentimento, que é ele ser livre. Ele deixa de ser livre, então ele não é válido. Ótimo. Deixa eu ver, doutor Fabrício não está... Ah, já tô até com medo, já que eu já tô bloqueado de novo. Mas é isso mesmo, acho que a Vanessa já colocou, enfim, ter colocado. A gente só tem que... aí eu chamo a atenção para um outro aspecto, para não ficar repetitivo, é a falta que faz a autoridade, né? Porque nós não temos, de novo, uma orientação, não sabemos o que é um consentimento livre, inequívoco e informado. A gente imagina o que seja. A gente tem uma pressuposição, a gente, de novo, bebe da fonte estrangeira para isso, e no fundo, nos falta essa diretriz, né? O que seria um termo de consentimento? Como é que seria esse consentimento verdadeiramente livre, né? O que seria inequívoco, informado, enfim, mas a gente vai se esforçando dentro desse panorama, né? Afinal de contas, o legislador não nos deu a opção de não querer aplicar a lei, né? Ela vai aplicar, queiramos ou não, tenhamos autoridade ou não. Então, eu acho que a Vanessa colocou isso de forma bem didática. É importante que você tenha essa possibilidade de vislumbrar o exercício desse direito pelo titular. De novo, quando você coloca o titular no centro da sua visão de negócio, fica mais fácil para você tentar dirimir as dúvidas, né? Então, se você consegue perceber que através daquele termo que você está colocando, dê o nome que você quiser, termo de uso, termo de consentimento, através daquele termo, o titular está efetivamente exercendo o seu direito de consentir com o tratamento dos seus dados, ou seja, se você informa todas as situações, informa todas as condições do tratamento, dá um conjunto de informações suficientes para ele sobre como, por quem, de que maneira, aquelas perguntinhas, né? Como, por quem, de que maneira, para que o dado vai ser utilizado. Se você dá, de fato, a liberdade de escolha, né? Aquela mania de colocar o consentimento implícito, né? Se você continuar navegando nesse site, então você está concordando. Não, isso não é consentimento livre. Você tem que realmente ir lá pedir. Até aquelas dicasinhas que todo mundo já está usando bem, porque já está bem disseminado, que você oferece o formulário para a pessoa e já deixa marcada a opção sim, né? Autorizo. Também está errado. Veja, tem que primeiro, ele tem que ir lá e clicar, entendeu? Ele tem que arrastar, clicar, assinar, o que quer que seja. Aí sim, você está dizendo para ele exercer. Então, nada tem que ser subentendido, presumido, nada disso. Ele tem que ir lá ativamente exercer essa opção. Se você dá tudo isso e mais, como a Vanessa colocou, você também dá a opção de retirar, porque não adianta nada você colocar lá um termo de consentimento maravilhoso no seu site ou no seu sistema e o titular não sabe nem como fazer para revogar aquilo. Você não resolveu nada. Na verdade, ele não tem nem opção praticamente. Quer dizer, a opção dele praticamente qualquer é dizer não. Mas se ele concordar, ele não tem opção de retirar depois. Também não resolve o problema. Então, você dando essas liberdades para ele, dando as informações necessárias para ele e permitindo que ele, de forma inequívoca, né? Por isso que a lei fala
usa essa expressão, essa qualificadora do consentimento, se você dá para ele realmente um exercício desse direito, então você já está indo no melhor dos caminhos e provavelmente a autoridade brasileira vai seguir essa linha também. Então é isso, é basicamente devolver para ele o poder. Se ele tiver realmente poder sobre isso, tá ok, tá legitimado. Agora, se você não está dando esse poder para ele, é porque você tem o poder. Se você tem o poder, então o consentimento não é válido. Então, resumindo aí, tentando não ser repetitivo, porque a Vanessa já falou tudo, eu falei, bom, então vou tentar dar uma visão um pouco mais lúdica para ver se ajuda um pouco nessa visão. Muito bom, sensacional. Quero agradecer aí o tempo de vocês, na verdade compartilhar esse conhecimento de vocês foi super importante, acho que com certeza são as duas pessoas mais certas para falar do assunto no Brasil, então muito obrigada, agradecer aí aos participantes do nosso setor, executivos, empreendedores independentes da venda direta. No dia 14 de julho a gente tem um outro webinar para falar de como motivar sua força de vendas, seu empreendedor independente nesse novo normal, então fiquem super à vontade aí para já se inscrever, as inscrições estão abertas, quem vai participar dele a Cida Franco, da Natura, e o Gilberto Guitti, da Polishop. Esperamos vocês lá. Gente, mais uma vez, doutora Vanessa, doutor Fabrício, muitíssimo obrigado. Espero que a gente possa ouvi-los outras vezes aqui. E a todos vocês, muito obrigada. Boa tarde aí. Boa tarde. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.